Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 7 de outubro de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Nós vamos solicitar para a nossa querida Cecília fazer a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa irmã Arami terá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Divino Mestre Jesus, mais uma vez nos reunimos aqui para estudar, para sentir todas as lições que estão sendo repassadas por nós, pela sua misericórdia, Senhor, que nos permite estar aqui. Fazei com que tudo que nós possamos ouvir hoje chegue até nós de uma forma a nos fazer sentir, primeiro, a grandeza da Tua misericórdia, depois, a necessidade de seguir as Vossas leis corretamente e com todo amor, nada imposto, que as Vossas leis sejam cumpridas por nossos corações de forma festiva, de uma forma alegre, porque é através delas que nós vamos conseguir a plenitude, a vossa bondade, o vosso amor. É através dessas leis que, se fielmente cumpridas, nós teremos as vossas bênçãos. Que assim seja. Então, os nossos personagens, para só rememorar, tiveram uma entrevista com o irmão Teócrito, tiveram alta após 3 anos de internação e se mudaram para o pavilhão indiano. E agora, como parte da instrução a eles, da reeducação a eles fornecida, eles vão visitar as instalações do complexo, né, vamos dizer assim, Maria de Nazaré. E eles vão começar a visita pela Torre de Vigia. E o Carlos e o Roberto de Canaleiras se prontificaram aí com eles nessa visita. Então, eles tomaram um carro ligeiro, que as distâncias, imagina esse complexo, hein? Acres e acres de terra, na neve, etc. e tal. Então, eles tomaram um carro ligeiro, estão a caminho, e nessa conversação, o que é importante, o Roberto conversando com o Mário Sobral, né, que a gente sabe que o Sobral aqui está mais desanimado, ele recaiu mais em si do mal que ele fez, né, para Eulina, que tem horas que ele não sente mais as mãos, e ele conversando com o Canaleiras disse para ele que o desânimo é mau conselheiro. Então, isso serve para o Mário Sobral e serve para a gente, né? Desânimo é a pessoa que está sem alma, sem esperança. Por isso que Jesus sempre disse, tem de bom ânimo. Ele diz que o desânimo é um mau conselheiro e ele orientava ao Mário Sobral ter confiança em Deus. Confiar em Deus, na bondade do Pai, e com essa confiança em Deus e na bondade do Pai, se alimentar de coragem e resignação nas suas lutas. Isso serve para ele, serve para nós também. Estamos aí, eles nesse caminho, tia. Então vamos sempre lembrar, nós estamos acompanhando 5 irmãos que cometeram suicídio. Nós temos o próprio Camilo, que foi por conta de uma doença, qual era a doença? Sífilis. Ele ficou cego. Então o que ele fez? Um tiro na têmpora. Nós temos o Mário Sobral, que é o caso Eulina, que ele acabou se enforcando com os próprios lençóis, né? Ele acabou se enforcando. Temos o Jerônimo, que é o importador de vinho, lembra? Que faliu. Esse Jerônimo é que está numa situação deplorável, porque ele insistiu, lembra que ele queria visitar a família e chegou lá, ele viu o caos que estava, o filho preso, a esposa se prostituiu, a filha menor se prostituiu, a outra casada com um cidadão que a agredia fisicamente, um alcoólatra. Então ele voltou muito perturbado. Esse é o Jerônimo. Tem o João de Azevedo, que era o João de Azevedo, foi por conta de jogo, ele acabou se envenenando.
E tem o Belarmino. Qual dos dois era intelectual? O de Azevedo ou o Belarmino? Belarmino. Belarmino. Foi tuberculose, ele cortou os pulsos, tá? A veemência com que o jovem doutor emitira suas abalizadas, advertências, parecera reanimar nosso mísero comparsa, que silenciou, mostrando-se sereno o resto do dia. Eis, porém, que ao longe entreviam-se os sugestivos aldeamentos, as aldeias ali, do departamento a que pertencíamos. Pensativo, murmurei, sem prever que seria compreendido. E aí disse Camilo: em que recanto destes encontrar-se-á o pobre Jerônimo? Retorquiu Carlos de Canaleja: vosso amigo Jerônimo de Araújo Silveira encontra-se acolá, detido no isolamento, como infrator que foi dos regulamentos hospitalares. Interpelou Mário receosamente: por que dão a essa dependência a designação de isolamento? Porque para ali são enviados aqueles cujo procedimento se contrapõe às disciplinas exigidas pelos regulamentos do hospital. Os inconformados, que abusariam da liberdade sem serem, todavia, verdadeiros rebeldes. Será uma como prisão. Repugna, porém, este vocábulo humilhante aos diretores da colônia e que, ademais, não traduziria a verdadeira natureza da finalidade a que se destina, como ainda há vez de verificar. Na verdade, acaba sendo um ambiente de tratamento, de proteção para eles. Por que rebeldia aí? Por que a indisciplina? Porque foi falado várias vezes que ele não deveria ir, lembra? E ele pediu uma reunião com fulano, com o diretor, ele queria, porque queria, acabaram deixando. Então isso é um ato de rebeldia, é um ato de falta de disciplina realmente. Se diz que não deve fazer e a pessoa não aceita isso, tá bom? Jerônimo encontra-se, pois, detido? Perfeitamente, em seu próprio benefício e para o bem daqueles a quem ama. Então, Jerônimo se encontra-se detido? Sim. Sim. Tanto em benefício dele, do seu Jerônimo, quanto em benefício daqueles a quem ele ama. Porque imagina se ele permanecesse na terra, em estado de perturbação, na condição que está, próximo aos familiares, como é que os familiares iam ficar? Quando ele chegou. Mário agitou-se impressionado, voltando a perquirir. Como é possível compreender-se, Dr. Canaleiras, que Jerônimo, esposo amantíssimo, pai extremoso, se encontre preso, enquanto eu, 2, 3, 10 vezes criminoso, permaneço entre bons amigos? Pensa o desespero dele. Ele disse assim: poxa, eu aprontei, eu matei a Eulina, me matei e estou aqui. E o seu Jerônimo, que era um pai todo carinhoso, cheio de dengo com as filhas, todo preocupado, está no isolamento. Então ele mesmo se diz assim: eu sou muito mais criminoso, porque o seu Jerônimo não matou ninguém e eu, Mário, matei. És um espírito sinceramente arrependido. Olha aí, Mário. tá vendo? Tá vendo a diferença? Então, se nós pegarmos a história do seu Jerônimo, ele estava arrependido? Não. Ele tinha feito uma avaliação? Ele estava dócil? Não. Então, tudo, gente, é a intenção. Além da minha atitude, o que vai no meu mundo íntimo? Qual a minha condição íntima, né? E em nenhum momento aqui o Jerônimo tinha se arrependido, tinha colocado a mão na cabeça, assim, da consciência para avaliar. És um espírito sinceramente arrependido, Mário, que te deixas aconselhar pelos responsáveis por tua tutela diante de Maria, que desejas ser devidamente guiado às normas salvadoras, disposto que te mostra ao mais rudes sacrifícios, a fim de apagar o passado culposo. Enquanto Jerônimo obsidiou-se com a inconformidade e a incompreensão, apegando-se intransigentemente a todas as recordações do passado, cuja perda lamenta e do qual vive, sem forças para esquecê-lo,
avesso à cogitação de elementos para suavizar a situação, que seria bem outra se desse a prudência da resignação. Aliás, não estiveste longos anos prisioneiro das trevas sinistras do vale, cativo, em desesperos, amargando o peso férreo que te esmagava a consciência? E porventura, não te conservas moralmente cativo de ti mesmo, pois tua mente desgostosa e inconsolável não proíbe ao teu coração e ao teu entendimento toda e qualquer satisfação? Murmurou Camilo, contrariado com a novidade que se me figurou absurda. Surpreende-me verificar que, quando morremos, poderemos sofrer, entre muitas coisas inesperadas e surpreendentes, o fato de nos vermos arremessados a uma enxovia, um cárcere, uma prisão. Carlos, porém, delicado e bondosamente, conquistou-me o raciocínio, como quem conquistara o coração, apenas com esta sensata e lógica exposição. Vamos ouvir a exposição do Carlos. Em primeiro lugar, Camilo, és tu que te referes à enxovia, quando eu apenas tratei de um isolamento, pois o vocábulo prisão tornava-se impróprio para a finalidade que ali se verifica. Em segundo lugar, convide todos vós que não deveria constituir surpresa a existência de prisões aqui no além-túmulo. Fostes homens de muitas letras, pensadores eruditos, profundos dialéticos, e tal ignorância se torna notável, justamente por seres esclarecidos. Ele diz, em primeiro lugar, foi o Camilo que chamou de... Quando eu apenas tratei de um isolamento. Quando você isola alguém para proteger a pessoa e para proteger as demais pessoas. Pois o vocábulo prisão tornava-se impróprio para a finalidade que ali se verifica. Em segundo lugar, convinde, ou seja, convém todos vós que não deveria constituir surpresa a existência de prisões aqui, no além-túmulo. Fortes homens de muitas letras, pensadores eruditos, profundos dialéticos, e tal ignorância se torna notável justamente por seres o quê? Esclarecidos. Tanto esclarecimento, tanta informação intelectual, mas quando se fala de vida espiritual, nada. Continua. Pensamos aqui, muitas vezes, depois que chegamos a compreender as atuações gerais dos espíritos desencarnados inferiores, sobre o que seria a humanidade terrestre se não existissem repressões nas sociedades espirituais, uma vez que, mesmo havendo-as, hordas sinistras de malfeitores do plano invisível atacam a todas as horas os homens incautos que lhes favorecem o acesso, contribuindo para suas quedas e para a desordem entre as nações. Aqui ele vai falar da influência espiritual, mas ao mesmo tempo ele se reporta, nós vamos nos reportar ao livro Pensamento e Vida de Emmanuel, quando ele fala de associação. Então ele diz assim, que apesar de todos esses movimentos, o que seria a humanidade terrestre se não existissem repressões nas sociedades espirituais? Existe. Uma vez que eles, inclusive, eles foram separados, foram conduzidos, foram levados, porque se eles permanecessem, eles estariam fazendo muito mal à sociedade, só a presença de um suicida. Lembra que a gente estudou isso lá atrás? Então, mesmo tendo esse amparo espiritual, essa interferência, essa assistência, esse isolamento que os amigos espirituais realizam, hordas, ou seja, bandos sinistros, tá, gente? De malfeitores do plano invisível atacam a todas as horas os homens incautos, imprudentes. A gente tem sempre que entender isso. Existem esses bandos, nós fazemos parte muitas vezes desses bandos, já ou fazemos ou fizemos. Mas esses irmãos, esses espíritos que ainda vêm para fazer
o tumulto, para atrapalhar o processo de evolução, eles não têm como agir direto sobre nós se nós não anuirmos. Então, por isso, a associação. Tá? Então, qualquer um espírito, ele só tem ação sobre a minha pessoa, sobre o meu pensamento, se eu concordar, se eu anuir, se eu estiver no mesmo padrão de pensamentos, de ideias e de vícios, tá bom? Então, eles não têm como plantar algo que eu não tenha dentro de mim. Então, eles, na verdade, eles não plantam. Eles apenas estimulam o que está dentro de nós. Por isso que nós temos que trabalhar o nosso mundo íntimo, a nossa vida moral. Uma vez a gente trabalhando isso, vamos dar um exemplo muito aqui da convivência. Vamos supor que eu gosto da Mita, mas eu não gosto muito não. Eu tenho uma certa antipatiazinha por ela, mas eu me esforço. E tem a Carla, que eu amo. Qual a intenção, qual a probabilidade de eu despertar uma antipatia pela Mita e de eu despertar uma antipatia pela Carla? Total. Maior pela Mita. Maior por quem? Pela Mita. Mas por quê? Porque eu já carrego uma encrenca dentro de mim. Então, outro ponto. Vamos supor que eu seja uma pessoa invejosa. Então, eu tenho inveja da Carla. Essa inveja pode ser um portão aberto para eu despertar antipatia pela Carla? Será? Pode. A inveja é uma porta aberta para eu começar a despertar na minha pessoa uma antipatia pela Carla. E por aí se vai. Todas essas mazelas morais, inveja, ciúmes, o egoísmo, a vaidade, tudo isso são brechas que esses irmãos estão ali aguardando, observando e diz: opa, encontrei o ponto-chave para eu desestruturar a Conceição. Qual é? É esse aqui. Vamos atacar nisso aqui. Quando aqueles que estão distantes nos fazem mal, a gente não sente tanto. Mas quando é alguém da nossa convivência, um amigo, isso tem uma tendência muito grande a nos desestruturar. Se a gente não aguentar firme, a gente desestrutura. Então, é isso. Mas se eu cair na armadilha, eu caí por quê? O que eu carregava dentro de mim? Existia uma inveja? Sim. Existia um ciúmes? Sim. Alguma coisa tinha. Se não tivesse, eles não teriam como atuar. Então, por isso é que o nosso Senhor Jesus nos orienta: os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Quando há amor verdadeiro, nós não caímos nessas armadilhas. Todos nós somos lobos. E quando ele fala aqui, todas as horas, os homens incautos, que são os homens imprudentes e desprevenidos, o que é a prevenção? A gente sabe hoje que ao ir usar o sanitário e sair do vaso sanitário, a gente deve fazer o quê? Lavar as mãos. O nome disso é prevenção. Só o ato de lavar as mãos salvou milhares de vidas na humanidade. Isso é uma prevenção. Então, todos nós que estamos nesse planeta de provas e expiações, nós temos que ter a prevenção. E qual é a prevenção que os espíritos nos ensinam? A oração, o estudo, ler a palavra edificante, o caminho reto, cumprir os seus deveres. Porque a gente acha, a grande parte de nós acha que é o seguinte: eu me garanto, eu sou boa, eu estou no mundo. Não tem isso, não tem isso. Então, esses homens incautos somos todos nós. Quando esquecemos da oração, quando a gente se levanta de qualquer jeito, vai para o trabalho de qualquer jeito, vive a vida como se a vida fosse só aqui. A gente vive falando que a vida não é aqui. Mas no dia a dia, a gente pensa que a gente está na posição que a gente chegou hoje pela nossa força e vontade.
a gente não sabe que a grande maioria de nós, para não dizer todos nós, chegamos aonde chegamos somente pela misericórdia de Deus. E quando a gente pega o imprudente e o prudente, ele sai com guarda-chuva? O imprudente, ele sai com guarda-chuva? Não. Então, o prudente, ele está sempre atento e preparado. O imprudente, não. O imprudente nem vê que vai chover. Nem tá viajando. Vai dar um vento. E aí quando a gente pega a prudência, né, que ele fala aqui dos incautos, são os imprudentes. E aí a gente pega o Jesus quando ele diz: vigiai e orai incessantemente. Porque aqui ele está falando de influência espiritual. Ele está falando de influência espiritual. Mas por que eu bato muito nessa tecla? Porque a gente sempre se coloca na condição de vítima. A gente acha que os espíritos têm o poder de inserir algo dentro de nós. Não tem. Eles apenas estimulam o que está dentro. Então eu preciso, na condição de um ser prudente, olhar essa mazela e começar a trabalhar. Porque já se passaram muitos milênios. Então, se eu encontro ainda a inveja dentro de mim, isso não é novidade. Isso já está aí há milênios. Quando é que eu vou me livrar disso? Quando eu falo dos ciúmes e aí tem a intensidade, isso também já está dentro de mim há milênios. Quando é que eu vou me livrar disso? Então, nesse movimento de prudência, eu preciso identificar a mazela e me predispor a trabalhar. Urge, como diz Emmanuel, né? Porque essa mazela, poxa, eu já identifiquei. Sou uma pessoa invejosa. Vamos supor, sou uma pessoa invejosa. Que bom, você identificou. Então, quando você se perceber, já olhando atravessado para cá, você diz: ixi, lá vem minha inveja. Você identifica e vai começar a trabalhar. Porque eu vou trabalhar essas mazelas no meu dia a dia. Quando eu a identifico e decido combater. Levanta-te para o bom combate. Não é assim que Paulo nos diz? Levanta, ó tu que dormes, né? E nós estamos adormecidos nos nossos comportamentos. A gente vê a coisa errada, a gente deixa fluir, toca o terror. Não, identifica. Lá se está ele de novo. Vou educar essa criatura. E é na luta. Na luta. Agora, se toda vez eu der vazão, ou seja, a minha encrenca, mais a influência espiritual e mais uma vez eu vou cair. Então, por isso que Jesus nos fala vigilância. Enquanto nós não começarmos a estar vigilante nessa luta íntima para combater, a gente vai estar caindo. É uma luta, gente. Não é fácil. Por que não é fácil? Porque eu já estou habituado a essa atitude há milênios. É automático já. E eu preciso ressignificar isso, né? E uma coisa, tia, que é assim, a gente que começa a frequentar, seja qualquer denominação religiosa, isso passa, é natural passar pela gente assim: agora eu já sou boa, né? Eu já sou boa, eu já estou legal. Então, é a gente partir do princípio que todas essas mazelas estão dentro de nós. Eu não tenho raiva? Tem. Eu não tenho ciúme? Tem. Eu nunca sou invejosa. O máximo que eu tenho é uma inveja branca. A gente para. A gente tem que partir do princípio que todas essas mazelas estão e são nossas. Não é do outro, mas a gente enxerga perfeitamente no outro. Mas eu, quando eu digo assim, a Carla isso, não, eu não estou com inveja dela. Eu estou só dizendo uma coisa para ela, para ver se ela melhora, entendeu? Não é inveja, não. Eu não estou querendo corrigir a vida dela. Então, a gente tem que partir do princípio que tudo isso já está dentro de mim e eu preciso fazer esse trabalho. E observar a intensidade, né? Tem a inveja, tem níveis. Ainda tenho que prestar atenção nisso. Vai ficando mais sutil. Entendeu? Você pega a inveja, você pega o ciúme, você pega a vaidade. Então veja a intensidade disso. O ciumento, ele nem dorme. O invejoso sofre. Então, que intensidade está isso? Então, além de eu identificar, eu tenho que perceber a intensidade disso. Essa é uma obra, gente, que ela vai falar muito da nossa vida íntima. E quando a gente chegar mais na frente, que eles foram para a terapia, aí é que a gente vai ver cutucar mesmo.
Vamos lá mais um pouquinho? Vamos lá, Carlos. Na Terra, há quem não ignore a realidade que acabais de descobrir aqui e que tanto parece desgostar-vos. Jesus referiu-se a esse importante fato várias vezes e até mesmo aventou a possibilidade de se atar o delinquente de pés e mãos. As religiões insistem em apregoar tão sombrio ensinamento e, conquanto o façam imperfeitamente, nem por isso deixam de prever uma realidade. Nessa passagem aqui, Jesus referiu-se a esse importante fato várias vezes. Nós vamos chamar a nossa querida Carla, que ela vai citar isso aqui no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Vamos ouvir. É uma parábola, né, Carla? E indagou-lhe: amigo, como adentraste a este recinto sem suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o para fora às trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Essa veste nupcial, a gente sabe que é a nossa condição moral. E a gente sabe que o corpo perispiritual, ele fala da nossa condição moral. Então, é impossível nós adentrarmos, como é que diz o povo? Penetra, né? Adentrarmos numa festa sem termos sido convidados. Seremos não tem como permanecer. Então, ele conta essa parábola que para adentrar nesse reino, só realmente para aqueles que já foram convidados. E a gente sabe que o convite, na verdade, é uma conquista, né? Bora lá mais um pouquinho? Não tem. Nem dá para emprestar o convite para o outro. Vai lá para a festa no meu lugar. Isso não existe. Por sua vez, a terceira revelação que, na Terra, há já alguns anos, vem apresentando extensas reportagens do mundo invisível. Põe a descoberto, para o entendimento de qualquer inteligência, impressionantes pormenores a respeito da palpitante realidade que até mesmo os povos mais antigos aceitavam e compreendiam na sua justa expressão, como verdades dignas de respeito. Se vos surpreendeis neste momento com a informação de que vosso amigo se encontra detido no isolamento dos rebeldes, será porque nunca vos preocupastes com assuntos realmente sérios, preferindo nortear vossos peregrinos dotes intelectuais para os declives das frivolidades improdutivas, próprias das sociedades humanas que se comprazem na ociosidade mental, na inércia do comodismo intelectual. Só chibatada, né? Roberta não está de brincadeira. Não. Ociosidade mental na inércia do comodismo intelectual, né? Sabe o que é o comodismo intelectual? Você escreve 3 páginas e não diz nada. Escreve, sabe, inventa, dá volta, usa palavras complexas, mas conteúdo mesmo não tem. O Carlos é assim, olha, Jesus falou, as religiões falam imperfeitamente, mas falam desse ensinamento, dessa realidade que ele diz que parece desagradar-vos, e a terceira revelação fala dessa palpitante realidade, e ele diz: nunca vos preocupastes com assuntos realmente sérios. Então, não é só eles que não se preocupam com realmente sérios. A gente está aqui, estudando, falando da vida espiritual. Quando chegar lá fora, é o mundo lá fora, é o trabalho, é o dia a dia, é só... A gente se esquece que a gente não está aqui, a gente não é um corpo que vive uma experiência espiritual. A gente é um espírito que vive uma experiência no corpo. E essa experiência tem prazo para acabar. E ele diz, quando essa inércia nesse comodismo intelectual é só coisa do mundo. A gente só quer saber a coisa do mundo, né? As notícias, os romances, as coisas, os saberes do mundo, desse mundo de matéria. É importante? É, mas a gente precisa pensar nos assuntos realmente sérios que a gente vê e discute aqui. Muito bem.
Calei-me contrafeito, diz Camilo, rememorando efetivamente não poucas referências que a tal respeito obtivera quando homem, por meio de leituras e estudos, mas às quais não prestara senão relativa atenção, pois, enceguecido pela vaidade de supor-me sábio, prudente e lógico, considerava as filosofias religiosas, em geral, fontes suspeitíssimas do interesse coletivo que as ideara, que planejaram, idealizaram, reservando respeitosas deferências, atenção, consideração, apenas para os santos evangelhos, os quais reputava excelentes códigos de moral e fraternidade, estatuídos, com efeito, por um homem superior que se apresentaria como padrão, modelo da humanidade. Porém, excessivamente místico para poder ser imitado por criaturas em choques perenes, eternas, com esmagadores obstáculos, tanto que, para o meu doentio entendimento, virulado pela ignorância presunçosa, que, fora do próprio âmbito azedado pelo orgulho, só trevas pode deparar. Falira ele próprio na prática das normas áureas que expusera, pois deixara-se vencer num patíbulo infamante, enquanto a humanidade continuara resvalando para a sequência de insondáveis abismo. Olha como ele fala de Jesus. Só trevas pode deparar. Falira ele próprio na prática das normas áureas que expusera, pois deixara-se vencer num patíbulo, um lugar ali onde fica, a pena ali, um patíbulo, infamante, enquanto a humanidade continuara resvalando. Então, era difícil para uma cabeça como a do Camilo, movido por humildade, reflexão, era isso? Não. Uma mente vaidosa, orgulhosa, presunçosa, se achando um ser intelectual, conseguir olhar para o Cristo e entender o silêncio dele como a maior nobreza e, ao mesmo tempo, como eu posso dizer assim, se submeter sem absolutamente nenhum movimento contrário à vontade de Deus, nosso Pai. Então, ele não consegue entender que Jesus já sabia qual era a vontade do Pai, coisa que nós até hoje ainda não entendemos isso, E tia, ele fala aqui uma coisa que é bem o nosso discurso, O discurso que a gente ouve assim, a gente reconhece, como ele diz aqui que ele reconhecia, os santos evangelhos como os códigos de moral e fraternidade, e Jesus como o homem, o padrão modelo da humanidade. Porém, ele diz assim, era muito difícil ser imitado por criaturas em choques perenes. Jesus não tá sabendo como é aqui que a gente está se virando, No tempo de Jesus era uma coisa, mas aqui é outra coisa. Não é não. É a gente que não quer, de novo, pelos nossos comodismos, a gente não tem toda a intelectualidade de Camilo, mas a gente faz esses mesmos sofismas que ele faz, a gente faz para se convencer. Ah, mas Jesus, é porque Jesus não sabe o que eu estou passando aqui. É muito diferente do que ele naquela época, Mulher que tem filhos, porque Jesus não tem 5 filhos como eu tenho. Se tivesse, ia ver como é que eu tenho que me virar, dar meus pulos, fazer o que for preciso. Não é ainda os nossos comodismos. E a falta de respeito, Eu acho tão desagradável, me dói, quando eu escuto uma pessoa dizer o cara lá de cima. Aí você está falando de quem? O cara lá de cima. O cara lá de cima gosta de mim. Ele. A gente ainda não tem nem essa consciência de respeito quando vamos falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora imagina Deus, nosso Pai Criador. Essa humanidade rebelde. Vamos parar aí? Cenas do próximo capítulo. Foi bom, gente? Vamos envolver a nossa irmã Carla, que ela ficou calada hoje, para fazer a nossa prece de gratidão. Senhora Carlinhos, por favor.
Mãe Santíssima, te agradecemos a proteção nesse estudo, te agradecemos conhecer mais uma vez a misericórdia e te pedimos forças para olhar para dentro de nós com olhos serenos, percebendo a nossa rebeldia, os nossos erros, os nossos ganchos, que possamos, depois dessa aula, estarmos atentos aonde tropeçamos, que às vezes é uma pedra tão pequena e que agora podemos colocar uma lupa e olhar com carinho e saber desses erros que podemos consertar com a tua ajuda, com a ajuda do teu Filho amado. Ajuda-nos a nos vermos como somos, frágeis, rebeldes, mas também que somos chamados por Ti para caminhar firmes, fortes e com ânimo. Ajuda-nos nessa missão a não vacilar, a não nos chicotearmos com tanta rigidez, mas saber que como Tu nos ama, Tua misericórdia nos ajuda nesse caminho, sabendo que somos ovelhas ainda perdidas, mas que já procuramos a luz do Teu redil. Fica conosco e ajuda-nos nesse caminho hoje e sempre, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.